Saudações irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito se fala sobre essa data conhecida como Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão. Esse evento é muito importante para o cristianismo mundial, porque marca o dia em que Jesus foi martirizado numa cruz para nos salvar dos nossos pecados, através do sangue do Cordeiro, que escorreu na cruz ao chão. Esse episódio ocorre sempre na sexta-feira, que antecede ao domingo da Páscoa. De fato, essa data é feriado nacional nos países em que a maioria da população é cristã. E de acordo com os evangelhos, os guardas do templo, guiados por Judas Iscariotes, foram até onde Jesus estava porque ele o tinha vendido por 30 moedas de prata, que na época dava para sustentar uma família por pelo menos um ano. Assim, Jesus foi preso no Getsêmani. E qual foi o sinal usado para que Judas entregasse a Jesus? Foi um beijo. Era a forma para mostrar aos guardas que Jesus era o líder do grupo. E depois de ter sido preso, Jesus foi levado para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. E na ocasião, Caifás já tinha consigo o sinédrio reunido. E durante o questionamento, no julgamento de Jesus, várias testemunhas foram trazidas para depor contra ele. Porém, devido a contradições, os testemunhos se contradiziam. E Jesus nada dizia, permanecendo em silêncio. Foi quando o sumo sacerdote disse a Jesus, em Mateus 26, 63, Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ao que Jesus lhe respondeu, como relata Mateus 26, 64. Tu disseste, contudo vos declaro que vereis mais tarde o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Por isso Caifás condenou Jesus por blasfêmia e o sinédrio concordou que era digno de ser condenado à morte, como Mateus 26, 57 ao 66 registra. E nesse meio tempo, Pedro, que esperava no pátio, negou Jesus por 3 vezes enquanto o interrogatório acontecia, como Jesus havia previsto, até que o galo cantou. No dia seguinte, uma multidão acompanhou Jesus ser levado até o governador Pôncio Pilatos e o acusaram de motim contra o Império Romano e opor-se a pagar os impostos a César e se intitular rei de Israel. Nisso, Pilatos autorizou os líderes judeus a julgarem Jesus com suas leis e o sentenciaram. Mas eles o lembraram que Roma não lhes permitia sentenciar ninguém à morte. Diante da situação, Pilatos interrogou Jesus e, observando que era inocente, não podia ser condenado à morte. E, ao saber que era galileu, o enviou para o tetrarca da região, Herodes Antipas, que na ocasião estava em Jerusalém para participar da ceia pascal. Ele também interrogou Jesus e não encontrou motivos que o levassem à pena de morte, e o enviou de volta a Pilatos. E disse para o povo que nem ele e nem Herodes haviam descoberto motivos para que Jesus fosse sentenciado à morte. Em seguida, Pilatos mandou chicotear a Jesus e depois soltá-lo, mas os sacerdotes instruíram o povo a pedir que se soltasse Barrabás, que havia numa revolta matado um homem, e o condenassem Jesus à morte. Infelizmente, percebendo que se não fizesse o que o povo queria, poderia haver uma revolta. E após ter questionado o povo, mandou soltar Barrabás e levar Jesus para ser martirizado. A própria esposa de Pilatos havia alertado a seu marido que sonhara alertando que ele não devia se envolver nessa questão. De fato, Pilatos, amedrontado pelo que acontecera, resolveu soltar Barrabás e entregar Jesus para condenação, para evitar uma revolta. E para isso, lavou as mãos como se isso resolvesse alguma coisa, porque o tornou conivente desse crime, porque poderia ter soltado Jesus e não fez, sabendo que ele era inocente. E chegamos ao momento em que Jesus, carregando o madeiro nas costas, teve ajuda depois de Simão, o sirineu, para levar o madeiro até um lugar chamado Caveira ou Crânio, que em hebraico é Gólgota e em latim é Calvário. O nome é devido ao formato do monte que lembrava um crânio. E no monte, Jesus foi crucificado com 2 homens que não eram ladrões, mas nacionalistas, conspiradores do Império Romano ou guerrilheiros. Isso porque na época ladrões não iam para a cruz. E ao ser crucificado, Jesus agonizou por cerca de 6 horas, até falecer às 15 horas da tarde da sexta-feira, ou 6º dia.
o dia simbólico que representa o dia da criação do homem. É curioso observar que no dia da criação do homem, o Filho do Homem, Jesus, teria sua vida tirada na cruz. Entretanto, ninguém morria na cruz em tão pouco tempo. As pessoas levavam dias para morrer e não horas. O fato é que Jesus foi torturado, espancado e chicoteado anteriormente. E devido à violência que foi alvo, ele perdeu sangue e teve traumas internos no corpo, fazendo com que morresse rapidamente. Diferente dos outros 2 homens que tiveram que ser mortos, para que não ficassem expostos no dia do sábado, que era sagrado para os judeus. Na época, fora de Israel, as pessoas crucificadas ficavam até não sobrar nada, porque viam urubus e aves de rapina que devoravam os corpos, ficando só os ossos. Mas em Israel, quem estivesse vivo na sexta-feira era morto para ser retirado da cruz e levado ao sepulcro para não contaminar o sábado. E o que aconteceu com o corpo de Jesus quando ele faleceu? Ao morrer na cruz, os relatos bíblicos mencionam que houve um terremoto, túmulos se abriram e a cortina do templo rasgou de cima a baixo. E nisso, José de Arimateia, membro do Sinédrio e seguidor às escondidas de Jesus, pediu o corpo para Pilatos para poder colocar no sepulcro. Entretanto, ficou admirado que Jesus tivesse morrido tão rápido. Por isso, pediu que um soldado certificasse que Jesus estava morto e não desmaiado por causa da tortura. Com isso, o soldado lhe rasgou o lado com uma lança, o que provocou um fluxo de água e sangue. E se Jesus não estivesse morto, agora estaria com certeza. É o que relata João 19:34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E após ter colocado o corpo de Jesus num sepulcro, o envolveu numa mortalha de linho. Nicodemos trouxera a mirra e aloé e ungiu o corpo de Jesus por ser costume. E para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, para evitar que alguém falasse que ele voltara à vida, os guardas rolaram uma grande pedra na entrada do sepulcro e selaram com o sinete do governador, para que ninguém rompesse o lacre sob penas severas. Em seguida, foram para suas casas para não violarem o dia do repouso, o 7º dia, o sábado, que começava ao pôr do sol da sexta-feira. E assim foram os acontecimentos que culminaram com o martírio de Jesus na cruz no dia de sexta-feira, onde o sangue vertido do Cordeiro Jesus, representando o Cordeiro Pascal, se tornou o elemento primordial para a salvação de todas as pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Por isso que esse dia nunca passa em vão, porque depois do nascimento de Jesus, essa data é a mais importante para todos nós. Assim, oremos. Senhor Deus, obrigado, porque através do teu amor e misericórdia enviaste teu Filho Jesus para se entregar por amor a nós. E lá na cruz do Calvário, tendo sido martirizado, o seu sangue que escorreu veio para ser um sangue precioso, na qual temos os nossos pecados perdoados. E assim, Senhor, tu sabes como nos achegamos a ti e pedimos a tua ação, teu perdão. Assim, também te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.